Nós estamos falando de Tiago. A última vez que nós conversamos foi antes do retiro sobre Tiago, né? E nós encerramos uma parte bastante importante onde a gente falava sobre a nossa vida espiritual, a nossa fé, aquilo que nós professamos, será ferida pela vida e o tipo de vida que a gente vive. Então, quem nós somos reflete aquilo que nós cremos. E dessa maneira, Tiago continua, a palavra de Deus continua a nos mostrar como que um cristão deve ser. Na verdade, essa carta é como um manual para inúmeros cristãos, judeus convertidos que estavam dispersos. Então, a palavra de Deus vem para traçar uma linha, uma direção, para que a nossa vida se adeque dentro da vontade de Deus. E hoje nós vamos falar sobre algo muito importante e também que nos incomoda, né? Que é a respeito das nossas palavras. A palavra é muito importante. Se você perceber, Deus criou o mundo através da sua palavra. Jesus, ele é, designado como o verbo, a palavra. No início de todas as coisas era o verbo, a palavra estava com Deus e era Deus. Nós sabemos que a forma com que nós nos expressamos é extremamente poderosa. E ela é tanto poderosa para o bem, como é poderosa para o mal. E é exatamente isso que Tiago vai falar aqui. Sobre o poder, sobre a força da nossa língua, a força e o poder das nossas palavras. E o primeiro versículo que a gente vai ler, está no versículo 2, fala: todos tropeçamos de muitas maneiras. Eu acho que está fora do esquadro. Tá, né? Se alguém puder pegar o meu celular ou uma Bíblia, assim eu vou ler porque ficou fora. Pode ser? Tiago 3:2. Quem achar, se alguém... Dá para ler? Não, está cortado. Está muito cortado. Não dá. O texto não dá. Alguém pode ler para mim Tiago 3:2? Que meu celular está gravando, senão eu já leria aqui. Quem achar pode ler bem alto. Vamos lá. Alguém tem Bíblia de papel aí? Não, né? Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Isso a gente sabe. Esse livro, ele não é escrito para pessoas perfeitas. É por isso que é um consolo para o nosso coração. Tiago começa falando isso. A gente tropeça. Não é um livro para perfeitos, é um livro para aperfeiçoados, para pessoas que estão sendo santificadas. E ele fala o seguinte: mas se você não tropeça naquilo que você fala, você é perfeito. Perfeito aqui não é no sentido de perfeito absolutamente, porque a gente sabe que a perfeição a gente só vai ter no corpo glorificado. Mas o sentido dessa palavra é maduro. Se nós conseguimos viver uma vida onde a gente não tropeça nas nossas palavras, a gente atingiu uma maturidade espiritual. E aí o texto fala sobre dominar a nossa língua. Dominar, domar, frear. Esse vai ser o contexto que nós vamos ler nos próximos versículos. É dessa forma que Tiago se refere à nossa língua. Ele vai falar que a nossa língua é como uma fera, a nossa língua é como um fogo. A nossa língua é algo que precisa ser dominado, domado, freado, controlado. E se nós conseguimos controlar, manejar a nossa linguagem de uma forma poderosa, então nós somos perfeitos. Se a gente não tropeça na nossa fala, nós atingimos uma maturidade que é o que Deus espera de nós. E aí a primeira coisa que eu preciso que nós entendamos de todas é que nós somos responsáveis pela nossa fala. Às vezes nós falamos muitas coisas e nos arrependemos de muitas coisas que nós falamos, mas muitas outras vezes não.
A verdade é que falar é tão automático para uma quantidade imensa de pessoas que a gente não presta atenção na responsabilidade que existe na nossa fala. Às vezes a nossa preocupação é colocar para fora o que a gente sente, sem se preocupar com quem está ouvindo, o que aquilo que a pessoa vai ouvir vai gerar nela. E não só isso, os desdobramentos não só são nos nossos relacionamentos, mas existem desdobramentos espirituais para as coisas que nós falamos. E eu quero ler com você 2 versículos de Mateus 12 que fala, Jesus fala isso. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Essa palavra de Jesus é seríssima, porque traz para nós a responsabilidade de nós um dia apresentarmos as nossas palavras diante de Deus. O que nós falamos, as coisas inúteis que nós falamos. E isso é muito sério. A partir desse sentido, a partir dessa consciência, é que nós entendemos que as nossas palavras refletem ou não uma fé genuína. E é sempre esse o ponto de Tiago. A forma que nós vivemos, a forma que nós nos comportamos, a forma que nós expressamos, elas refletem a nossa fé. O que nós falamos é a forma com que um cristão se expressa, é a forma com que Jesus falaria. E quando nós entendemos isso, nós podemos passar para um versículo que eu gostaria muito que ficasse no coração de vocês nessa manhã. Se vocês pudessem guardar, decorar, ter um versículo no coração, em Mateus 12, Jesus também fala, raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. No final de tudo a gente vai voltar nesse versículo e nesse contexto. Mas a última parte fala, a boca fala do que está cheio o coração. O que nós falamos só é preocupante, porque o que nós falamos expressa o que está dentro do nosso coração. Nós falamos quem somos. Nós falamos o que somos. Às vezes falamos o que sentimos, ok, mas a maioria das vezes nós sentimos porque somos. O que nós falamos também denota a nossa identidade. E é sobre isso que Tiago vai falar para nós. Então a segunda coisa que nós entendemos é que para que a gente possa domar a nossa língua, a gente precisa entender o poder da língua. Isso é muito difícil para quem é tagarela, para quem sai falando pelos cotovelos, porque não entende o poder que está envolvido, o poder que a língua tem tanto para o mal quanto para o bem. E aí Tiago começa a falar do versículo 3 e 4, quando colocamos freios da boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Aqui Tiago começa trazendo para nós uma analogia de duas coisas muito diferentes. Ele compara a nossa língua com duas coisas muito diferentes. A primeira dela é um cavalo. O cavalo, que é um animal selvagem, é um animal cheio de energia, cheio de força, muito poderoso, ele é controlado por um pequeno freio. Você controla, você faz com que ele ande mais rápido, vai devagar, com que ele pare apenas com uma mão. Da mesma forma, um grande navio. E a gente tem um irmão aqui que entende mais de navio do que todo mundo junto. Que aquele monte de pessoas, tem navio com milhares de pessoas até, controlado por um leme. E aí Tiago pega essa colocação, essa analogia para falar, olha, uma pequena parte pode controlar um todo. Essa é a analogia, que uma pequena parte do nosso corpo controla todo o resto. O poder que a língua tem de definir você todo. Essa é a fala de Tiago aqui. E ele fala para nós duas coisas. A primeira coisa é que a nossa língua, ela traz a influência e a direção, da mesma forma que um cavalo, que é forte, que é poderoso, que carrega pessoas, que carrega cargas,
ele é controlado e ele é influenciado pela língua, e traz o freio traz a direção, a nossa língua traz a direção para o nosso corpo. Um navio que é todo influenciado e direcionado por um pequeno leme. A outra coisa que ele fala é que a língua, ela supera forças contrárias. Da mesma forma que um freio consegue superar toda a força de um cavalo, e um leme consegue superar toda a força de um navio, a nossa língua, ela deve controlar e superar toda a força contrária da nossa carne. Porque se ela não for dominada, nós vamos expressar tudo o que existe no nosso coração. E a palavra de Deus fala em Gálatas 5 que as nossas inclinações são sempre carnais. Então uma vida não controlada pelo Espírito é como um navio sem leme, é como um grande cavalo sem freio. E nós precisamos entender, para vivenciar isso, que para a nossa vida funcionar, para que a gente possa de uma forma expressiva mostrar a glória de Deus onde quer que nós estejamos, a nossa língua precisa estar dominada. A nossa língua é aquilo que precisa vencer e superar toda a carnalidade que existe no nosso coração, porque a boca fala o que está cheio no coração. E a outra coisa que nós vemos é que existem muitos pecados que nós podemos cometer com a nossa fala. Muitas coisas. A palavra fala de muitos deles. A palavra fala de mentiras, de maledicências, de murmurações, fala de difamações, fala de calúnias, fala de pessoas em 1 Timóteo 1:3, que são tagarelas e intrigantes, fala sobre falatórios inúteis e profanos também em Timóteo. Existem muitas maneiras, é a primeira fala de Tiago, de nós tropeçarmos. Mas aquele que não tropeça na sua fala, esse cara é perfeito. Existe um versículo que eu gosto muito, que está em Provérbios 16:28, que fala que o homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. A nossa fala, palavras malditas, palavras venenosas, intrigantes, é capaz de afastar grandes amigos. Talvez você tenha passado por isso outra vez. Alguém contou uma história sobre você, ou contou uma história para você, e aquilo feriu um relacionamento que nunca mais foi restaurado. Outro versículo que fala de um pecado como esse é o de Colossenses 3. Mas agora abandone todas essas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. O novo homem não vive caindo na prática de uma linguagem indecente, de uma linguagem imprópria, de mentiras, de maledicências. Isso não é a vida que Deus projetou para nós. Então, quando nós entendemos o grande poder e autoridade que tem na nossa palavra, na nossa fala, ao invés de ter essa vida de maledicência, de diz-que-me-diz, de intriga, de fofoca, de boato, ou só de murmuração, de maldição. Acreditem ou não, existem cristãos que maldizem muito mais do que bendizem. Nós podemos usar a nossa boca para abençoar, para proclamar, para aconselhar, para orar por alguém, para bendizer, para adorar a Deus, para afirmar pessoas, que é uma linguagem poderosa do amor, para elogiar, para ensinar. Quando nós entendemos o poder que existe na nossa fala, na nossa língua, a gente entende a necessidade que nós temos de nos submeter ao governo do Espírito Santo. Porque Provérbios também vai dizer que as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Quantas vezes nós somos abençoados com alguém que tinha palavras da parte de Deus para curar a nossa alma? Quantas vezes? A palavra dita ao seu tempo. Que coisa poderosa! Como Deus pode nos usar através das nossas palavras para abençoar e curar outras pessoas. Em contrapartida, Provérbios fala que há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. E eu consigo imaginar as nossas palavras como uma grande espada de 2 gumes, você arrastando logo cedo, num dia que você acordou de mau humor, as suas palavras, e você sai com a sua
palavra com a sua boca desembainhada pelo meio da sua casa, no seu trabalho, no trânsito, há grande possibilidade de muitas pessoas serem feridas. Há um perigo muito grande quando há o desgoverno daquilo que nós falamos, e é o desgoverno da nossa alma, o desgoverno do nosso coração. Por isso nós sabemos que nós podemos incendiar e a gente pode provocar grandes estragos e perigos, mas nós somos responsáveis por aquilo que nós falamos. E a terceira coisa então que Tiago fala para nós é que se você não controlar a sua língua, ela vai controlar você. E os versículos de 5 a 8 falam: semelhantemente a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de uma vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. E vem Tiago apresentar outras duas novas figuras para a nossa língua. E agora ele vai falar, a continuidade fala: toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. E aí sim, ele apresenta duas figuras: as feras, que podem ser domadas, e o fogo, que você, dependendo da extensão, já não consegue mais controlar. E é dessa maneira que Tiago agora vai dizer sobre a nossa língua. A língua, ela é indomável, ela é como um fogo, ela traz destruição, ela traz a destruição de toda a existência humana. O homem pode até controlar as feras e os répteis, mas ele não consegue controlar a sua língua. E se nós não usarmos a nossa língua com cautela, nós seremos verdadeiros incendiários. Nós seremos essas pessoas que vão provocar feridas em outras pessoas. Eu não sei quantas vezes você já se sentiu incendiado por uma palavra, ou por alguém que te ofendeu, e aquilo subiu, mas subiu como fogo, mas assim, você tem aquele ímpeto de responder à altura, ou pior ainda. Ou então, quando você é incendiado por uma intriga, quando a pessoa vem e fala mal de outra pessoa, porque você ama quem está te contando, você se sente incendiado, indignado, e você quer fazer justiça. Você sabe quais são as implicações dessa atitude, mas o seu corpo já está todo pegando fogo. Esse é o poder que as palavras têm. Esse é o poder que uma palavra dita fora do tempo, uma palavra maldita, uma palavra maligna, uma palavra que vem para trazer destruição, atinge o nosso coração. E a primeira coisa que nós vemos sobre o fogo é que quem se contamina, quem se fere, o primeiro a se machucar é aquele que ofende. Aquele que ofende já está ofendido, já está incendiado, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então nós precisamos entender que, apesar de muitas vezes sermos feridos, quem está falando já está primeiramente ferido, já primeiramente precisa de cura. E aí Tiago 1,26, o texto que nós já lemos num dos primeiros estudos, fala que se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor nenhum. De nada adianta a gente ter uma saia comprida, um cabelo comprido, se a gente tiver também uma língua comprida. Nós precisamos entender que não é sobre a nossa forma religiosa, os lugares que a gente vai, a quantidade de culto que a gente vai, a quantidade de... Não, é sobre como a gente revela Jesus na nossa vida, como a gente revela Jesus na nossa fala, como a gente expressa Jesus nos relacionamentos que nós temos com as pessoas. O que as pessoas têm ouvido através da nossa fala? Se as pessoas só pudessem conhecer Jesus através de você, quem elas conheceriam? Se você fosse a única pessoa que pudesse revelar Jesus através da sua fala, que tipo de Jesus as pessoas conheceriam? Para você entender o poder que existe na nossa fala. A fala é algo poderoso, difícil de controlar,
mas que expõe o que está no nosso coração. Quando o Tiago fala do fogo, ele não fica só no fogo da floresta. Ele fala, olha, a sua língua, ela é incendiada pelo inferno. E esse Geena aqui era um lugar onde as pessoas lançavam um tipo de um vale, que as pessoas, os judeus que serviam a Moloque, jogavam os seus filhos para serem queimados em sacrifício. Quando aquilo foi inseminado, usavam aquilo como um tipo de um lixão. Mas quando Jesus fala desse lugar, ele fala de um lugar de tormento eterno. E é esse lugar, desse inferno, que Tiago fala, é um instrumento usado pelo diabo para incendiar a vida de outras pessoas. E aí, quando nós entendemos isso, que a nossa língua é indomável, que a nossa língua pode ser incendiada, mas também pode estar sendo incendiada pelo próprio inferno, nós precisamos entender que ou a nossa língua é para abençoar, ou a nossa língua é para amaldiçoar. E é aqui que Tiago então conclui, quando ele fala, você precisa conhecer quais são as fontes das suas palavras. Ou seja, você precisa saber o que existe no seu coração. Porque é do seu coração que vão sair as suas palavras. Qual é a fonte das suas palavras? A sua boca é uma fonte de água doce, ou a sua palavra ela vem de uma fonte de água amarga? A sua palavra traz cura, ou a sua palavra adoece, machuca, ofende? A sua palavra glorifica a Deus, ou a sua palavra não glorifica a Deus? Quando nós entendemos isso, nós podemos ler os versículos de 9 a 12, que fala, com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, com ela amaldiçoamos os homens, feitos em semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e amarga da mesma fonte? Meus irmãos, uma figueira pode produzir azeitonas, ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. E ele está falando aqui sobre uma vida que é vivida em dualidade. Aquela vida que a gente divide entre secular e espiritual. Aquela vida que algumas pessoas vivem, a minha vida com Deus e a minha vida no mundo. Aquele tipo de gente que sai daqui louvando, adorando, mas quando pega o carro, se transforma e sai xingando e vai xingando até em casa, nem se lembra da adoração que teve no tempo que estava aqui. E aí a gente fica pensando que não deve ser assim. A nossa casa deve ser uma casa onde tem louvor, tem adoração. Não pode ser um lugar de grito, não pode ser um lugar de xingamento, não pode ser um lugar de murmuração, não pode ser um lugar de desrespeito verbal. A nossa casa deve refletir um pedaço do céu, ser uma embaixada do reino de Deus. Lá as pessoas devem proferir palavras de amor umas para as outras, irmãos para com outros irmãos, mãe para com os filhos, filhos para com os pais. A nossa casa deve ser um ambiente onde as palavras elas são ditas de uma forma abundante, trazendo cura e bênção. É sobre isso que é a nossa vida. É sobre isso que Tiago está falando aqui. Nós precisamos entender quais são as fontes das nossas palavras, porque a mesmo lugar não pode, a mesma fonte não dá água doce e água salgada. Que tipo de fonte nós somos? E aí eu vou voltar no texto de Jesus para concluir, quando ele fala em Mateus 12. Quando ele fala que a nossa boca fala do que está cheio do coração. Qual é o contexto disso? Ele fala o seguinte: considerem uma árvore boa, dá fruto bom, e uma árvore ruim, dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Considerem isso. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira as coisas más. Mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de todas as palavras, de toda a palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Então Jesus fala: olha, você é uma árvore boa ou você é uma árvore ruim?
Ou você dá fruto bom ou você dá fruto ruim. E você precisa saber que tipo de árvore você quer ser. Porque um dia você vai apresentar as suas palavras como um fruto diante de Deus. E você vai ser julgado por elas. Mas você precisa entender que o tipo de fruto que você é em função da árvore que você é. E por isso que ele fala que a boca fala, a boca frutifica o que está no coração. Por isso que Tiago fala, veja qual é a sua fonte. Você já pensou se... Nós estávamos falando disso no grupo de segunda-feira, quando falamos sobre falar a verdade. Lembrando daquele filme que chama O Mentiroso, eu acho que é esse o nome do filme. Em que o sujeito é tomado por uma força estranha e ele é impossibilitado de falar qualquer coisa que não seja verdade. Se vocês não viram, esse filme é muito divertido. E ele sai falando tudo que ele pensa e ele não consegue controlar, e ele começa a provocar incêndios, mas incêndios com a verdade. Você já pensou se você falasse tudo que você pensa? Você demorar quantos minutos para ser cancelado? Oi, tudo bem? Meu Deus, esse cara é chato, vai falar 1 hora aqui. Que bom te ver, meu Deus, quando é onde que eu saio? Você já pensou a quantidade de coisas que as pessoas não podem saber que a gente pensa? E que se nós falássemos, que desgraça seria? E sabe por que eu falo isso? Porque o problema não é nossas palavras, é sobre isso que Jesus está falando. O problema está no nosso coração. Nós precisamos ter o nosso coração convertido. Nós precisamos que o nosso coração seja encharcado do amor de Deus. Sabe por que eu digo isso? Eu vou dar um passo à frente, porque nós não damos bons frutos, irmãos. Nós podemos até tentar controlar o mal, mas pense a quantidade de fruto bom que a gente deixa de dar, porque o nosso coração ainda não é bom. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nosso pensamento, 2 Coríntios 10:5, fala que precisa ser levado cativo à obediência de Cristo. Gálatas 5:18 fala que nós precisamos ser guiados, nós que somos cheios do Espírito, vivemos no Espírito, temos que ser guiados, direcionados pelo Espírito. Romanos 12 vai dizer que nós não podemos nos amoldar ao sistema desse mundo, mas nós precisamos de uma renovação na nossa mente, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nossa mente precisa ser renovada, nós precisamos viver algo novo. Salmos 19, 11 e 13 fala que quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, na nossa boca não se acha engano, nós não pecamos contra o Senhor. No 13 vai falar que com os lábios nós repetimos as leis de Deus. Como é que nós vamos repetir leis que a gente não conhece? Como que a gente vai falar da palavra que a gente não lê? O problema não é só a nossa boca, mas é principalmente o nosso coração, porque quando o nosso coração está alinhado com a vontade de Deus, nós podemos ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para nos irar. É sobre o nosso coração, porque Efésios 4:29 fala que nenhuma palavra torpe vai sair da nossa boca, mas a gente vai conseguir ter palavras que edificam as outras pessoas. A nossa boca vai ser uma boca que traz graça a todos os que ouvem. Nosso coração bom vai gerar um fruto bom. Não adianta só você ficar calado, fazer um voto de jejum de palavras. Desce daqui, eu vou fazer um voto de não. Nós precisamos dar frutos bons. A nossa vida precisa ser para a glória de Deus. Tem um versículo de Salmo 141:3 que fala: Senhor, põe um guarda na minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Eu costumava orar isso aqui para a dieta, mas não funciona, irmãos, é sobre palavras mesmo. Então você pode pedir: põe um guarda na minha boca, para que eu não fale aquilo que vai vergonhar o Senhor. Mas nós precisamos ter a consciência que existe grande bênção quando a gente ora por alguém. Existe grande bênção quando você é gentil, quando você é doce, quando você elogia, quando você agradece.
quando você fala a palavra de Deus, quando você disciplina alguém em amor, quando você orienta com paciência, quando você fala a verdade com respeito. As nossas palavras podem ser grande bênção, irmãos. Depende da fonte, depende do nosso coração. Um rabino fez uma provocação num grupo grande de pessoas, perguntando quantas pessoas seriam capazes de passar 24 horas sem dizer nada que ofendesse, fosse indelicado, sem cometer nenhum pecado com a boca. E aí algumas pessoas riram, outras pessoas levantaram a mão, mas a grande maioria das pessoas falou que não seria capaz de ficar 24 horas dominando a sua língua. Então esse rabino conclui dizendo que nós temos um sério problema no nosso coração. Porque o alcoólatra que não consegue ficar 24 horas sem beber tem um problema. A pessoa que não consegue ficar 24 horas sem fumar tem um problema com nicotina. Da mesma forma, se a gente não consegue ficar 24 horas sem dominar a nossa língua, nós temos um problema muito sério. E é algo muito difícil para o cristão reconhecer. Nós conseguimos reconhecer os grandes e famosos pecados, mas os que a gente pratica no dia a dia, que traz encrenca na nossa casa, encrenca no nosso trabalho, encrenca com os nossos amigos, encrenca na igreja, esse pecado é difícil de reconhecer. Por isso que você vai ver que Tiago não dá solução nenhuma aqui. Ele só retrata um diagnóstico. A solução nós achamos em Jesus e nas palavras e dentro do contexto de toda a síntese bíblica. Mas Tiago em si não aponta um caminho, porque não há um diagnóstico enquanto nós não reconhecermos que nós precisamos de cura no nosso coração e nas nossas palavras. Quando nós reconhecemos isso, quando nós entendemos que nós somos capazes de entregar a nossa vida para o domínio do Espírito Santo e a fruta que o Espírito Santo gera é o domínio próprio, é a bondade, é a mansidão, é a paciência. Nós sabemos que nós temos não só um problema na nossa fala, mas nós temos um problema no nosso coração. Então, eu quero encorajar você a prestar mais atenção em primeiro lugar nas coisas que você fala. Se você quiser fazer um registro, pedir ao Espírito Santo, cada momento que Ele te lembre, você fazer uma anotação dessas 24 horas ou em 2 dias, na quantidade de vezes que você tropeça naquilo que você fala, pode ser um bom indicativo, um bom diagnóstico para você poder orar sobre isso. Existem pessoas que estão sedentas e nós não temos bons frutos para alimentar, frutos suculentos da graça de Deus, porque estamos com o nosso coração ainda comprometido com a maldade das nossas palavras. Então eu quero pedir que, ao reconhecer, ao se olhar no espelho, você possa orar ao Espírito Santo para falar qual tem sido a fonte das minhas palavras. Tem uma frase muito usada que fala que se você se alimentasse das suas palavras, você seria nutrido ou você seria envenenado. Suas palavras são boas. Quais foram as últimas 24 horas de bênção que você trouxe sobre a vida de alguém? Nas últimas 24 horas, quantas palavras de bênção, de elogio, que trouxe vida, que trouxe cura? Nós somos fontes de cura, irmãos, não fontes de dor, de incêndio e de navalhadas no coração das outras pessoas. Vamos orar pedindo ao Espírito Santo que nos ajude. Mas eu encorajo você aqui, peça ao Espírito Santo que te ajude no seu dia a dia. Faça essa oração do salmista, põe guarda na minha boca. Não deixa sair nada que vá machucar outras pessoas. Que as palavras da minha boca tragam bênção, tragam graça para quem está ouvindo. Deus pode mudar a sua história. Deus pode mudar a forma com que as pessoas veem você. Deus pode usar você e a sua boca para jorrar vida e abençoar outras pessoas. E é isso que nós desejamos no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude.
Porque como a tua palavra fala, a nossa língua é indomável. É muito difícil que alguém não tropece nas palavras.